Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dala, beleza? Tudo certinho. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre como escolher o CRM certo, mas hoje vai ser um pouquinho mais específico. A gente vai fazer esse comparativo real ali entre Salesforce, HubSpot, RD, Bitrix, Pipedrive, o que tiver ali de CRM a gente vai conversar um pouco, mas eu quero que seja... Eu vou te pedir para ser sem enviesar para o Salesforce. Eu quero uma opinião sincera mesmo sobre esses CRMs ali e o que a gente pode esperar deles em comparação também ao Salesforce, quando escolher um, quando escolher outro. Perfeito. Fechado? Bora lá. Antes de tudo, também lembra já de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse episódio no meio do caminho. Tu lembrou de alguém, já compartilha, clica no compartilhar e compartilha com essa pessoa. Se surgiu uma dúvida no meio do caminho também, pode comentar, abre ali o celular, comenta. Também tá rolando um QR Code aqui na tela. Se tu estiver assistindo na televisão, é só ler o QR Code e já vai fazer a tua inscrição também aqui no canal. E esse SRM, eu ia dizer, esse episódio não, esse podcast é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce ou implantar um CRM que vai alavancar a tua empresa, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Fechado? Cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, porque antes, dentro do roteiro ali que a gente tinha programado, ele tava falando sobre a questão de empresas que precisam trocar de CRM um ano ou dois depois. Mas eu queria saber, na tua opinião, se uma empresa que implantou um CRM e ela precisa trocar um ano ou dois depois, foi porque, na tua opinião, ela escolheu o CRM errado? Ela não soube escolher o CRM certo para ela naquele momento? Essa pergunta é interessante porque vai vir aquela resposta de consultora, né? Que é um depende. Porque nunca é nada tão simples, né? Quando a gente fala de transformação digital, implementação de sistemas, a maturidade ali, né? A governança dos sistemas, a gestão dos teus processos dentro de um software, no caso do CRM. Quando a gente pensa assim, vamos pensar no cenário de uma empresa menor, tá? Uma empresa pequena, quando a gente fala num horizonte de 2 anos, ela tem um potencial de crescimento bem significativo, né? Elas normalmente, empresas menores, elas têm menos dificuldade para crescer em pouco tempo. E aí, conforme elas vão tendo um tamanho, elas vão... vai ficando mais difícil, né? Daqui a pouco eu não consigo dobrar de tamanho de ano para ano, etc. Eu começo a falar de crescer 20%, 30% ao ano e por aí vai. Então, no cenário de uma empresa pequena, eu vejo casos onde trocar um CRM... É totalmente aceitável trocar de CRM em 2 anos, porque uma empresa pequena que nasceu agora e foi... dobrou de tamanho. E dobrou de tamanho, e ela foi amadurecendo o seu nível de domínio, da disciplina de CRM, dos seus processos, foi entendendo, foi metrificando, foi entendendo seus gargalos e etc. E tá evoluindo. Daqui a pouco aquela ferramenta onde ele começou, que ajudou muito a chegar nesse ponto, não é a que vai fazer ela dobrar nesse novo porte que ela tá, entendeu? Entendi. Então ela precisa se adaptar. Então, nesses casos, podem haver softwares CRMs, que inclusive eu vou, né, aquele teu pedido ali de ser imparcial, a gente vai trazer de fato casos de uso, porque não tem o melhor CRM para todos os casos e para todas as empresas. Eu tenho CRMs mais adequados para cada momento de empresa, para cada caso de uso, para cada perfil de cliente, né? Então, tem casos que eu, inclusive, quando entra o lead no nosso funil, a gente diz, cara, vamos falar de Salesforce mais pra frente, daqui a pouquinho, sabe? Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso porque a gente entende ali no nosso diagnóstico de que talvez tenha uma possibilidade maior de ter uma frustração ou até um percentual maior de fracasso no projeto devido a outros critérios, sabe? De maturidade, de disciplina e etc, de CRM. Então, tem esses casos onde a empresa, implementou, o software gerou crescimento, gerou valor para eles e eles vão ter que mudar. Isso é normal. E tem vários casos de clientes nossos que passaram por isso. Então, vieram de RD Station, vieram de HubSpot, Pipedrive, por aí vai. E não que tenha sido errado, eles não se arrependem de ter feito aquela escolha, tanto que foi a ferramenta mais adequada para aquele cenário deles, para aquele momento deles. Sim, até eles crescerem ponto de usarem o Salesforce. Exatamente. Entendi. E tem como uma empresa pequena começar já com Salesforce, na tua opinião, ou não é adequado para ela? Tem, e a gente já tem clientes assim, tá? Tem como. Só que, o que a gente recomenda? Eu acho que eu até comentei em alguns outros episódios.
não tem a ver com o tamanho da empresa, Aham. e sim é um conjunto de aspectos. Por exemplo, a perspectiva de crescimento da empresa é algo bem interessante. Eu vou começar pelos donos, tá? Quando a gente tá falando de empresa pequena, normalmente a gente vai tratar diretamente com o CEO, o founder ali da empresa, tá? Uhum. Qual que é a mentalidade desse founder? Entendeu? Pô, ele tem uma mentalidade de olhar de longo prazo, de investimento, de se preparar para escalar, para crescer, etc. Esse é um critério que a gente já consegue identificar. Qual que é o nível de conhecimento, ou vamos dizer, de hard skill do time em relação a CRM? Eles já têm, às vezes, de repente, é o primeiro CRM da empresa, mas daqui a pouco as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, elas já têm experiências, né? Então, qual o nível de maturidade sobre CRM? O que eles entendem que é um CRM? Entende? Entendi. Porque, cara, dando um exemplo, a gente teve uma empresa pequena que começou, cliente nosso, empresa pequena, que começou direto com o Salesforce. E o nível de maturidade deles, eles sabem o que é um CRM, eles têm um nível de maturidade muito bom. Então ficou um bom fit ali pra eles. E teve clientes grandes nossos, assim, tipo, com faturamentos bilionários, que usavam o ERP como CRM. Uhum. Entendeu? Era uma telinha de vendas dentro do ERP. Aham. Entende? Entendi. Então, é mais difícil, não sei se a palavra certa é doutrinar, mas educar ali, né, direcionar esse cliente gigante pro Salesforce do que aquele pequeno, Claro. entendeu? Então, não tem tanto a ver, óbvio, se tu for olhar a carteira de clientes da Salesforce, etc., os melhores casos de uso são para grandes empresas robustas, Uhum. porque é uma plataforma, daí eu já vou, talvez até tô antecipando algumas outras perguntas. Vambora. Mas pelo ecossistema, entendeu? Pela plataforma extensível, customizável, que é o Salesforce. Então ele atende cenários muito complexos e de muita exigência, de muita demanda, tanto de capacidade de processamento, de armazenamento de dados, entende? Entendi. E de fato integrabilidade, né? Numa empresa grande, eu não tô falando de um sistema, eu tenho só um sistema, eu tenho, sim, dezenas de sistemas, centenas de sistemas às vezes. Então, aí, nesses casos, por isso que a gente vê uma grande quantidade de empresas mais evoluídas em porte, em tecnologia, utilizando o Salesforce. Uhum. Mas não é um impeditivo. Tem muitas empresas pequenas que já têm esse olhar, já entendem o que é um CRM, já querem começar do jeito certo, porque, pô, o melhor jeito já é começar com o Salesforce. Né? Uhum. Eu não quero dizer, comece com outro. Pra mim, pra SR como consultoria, o cenário perfeito é começar com o Salesforce. Mas eu não posso querer também iludir o cara que daqui a pouco nem sabe o que é um CRM e eu já quero colocar um CRM que tem um nível de absorção de conhecimento, sabe? Eu preciso ter uns pré-requisitos. Sim. Entende? Atender alguns pré-requisitos para que eu consiga extrair o melhor da ferramenta. Senão, de fato, eu vou estar pagando por uma ferramenta e extraindo muito pouco dela, muito pouco valor dela. Posso virar um detrator e achar que aquela ferramenta é uma mentira, não funciona e etc. Uhum. O Salesforce tem concorrente robusto a nível Salesforce? Ou não? É uma boa pergunta, cara. É difícil de responder isso. Assim, qual que é o jeito mais objetivo e direto para analisar a concorrência? É a gente pegar os quadrantes do Gartner, Uhum. tá? O Gartner é uma instituição aí super famosa aí no mundo, que avalia várias tecnologias, vários sistemas e faz avaliações de mercado, né, e etc. A Salesforce, ela é líder de mercado e inovação no mercado de CRM Uhum. há 2 décadas. Então, mas assim, nesse quadrante do Gartner, tem, sei lá, mais de 30 empresas ali. Sim. Entende? E quando a gente fala sobre, daí menores ainda, numa escala menor, que nem vai entrar no radar do Gartner, a gente sabe que tem milhares de CRMs. Então, mas assim, concorrentes hoje, os que estão mais na A disputa nível de ali... robustez, né? Que eu digo Aham. de ecossistema. Sim. mesmo. A gente tem... O HubSpot é um que tá crescendo, tá? Os outros, eles ainda estão mais pra trás, RD, Pipedrive. O Bitrix também já tá ficando um pouquinho... Tem um certo nível de conhecimento, mas eu acho que de todos esses, o HubSpot é o mais conhecido. Uhum. E depois eu tenho os CRMs das grandes, né? Então eu tenho o CRM da SAP, eu tenho o CRM da TOTUS, Uhum. mais o da Salesforce, da Adobe, se eu não me engano. Eu tenho o Dynamics da Microsoft e etc. Sim. Mas nenhum deles ganha do Salesforce ou chega...
Não vou dizer chegar perto, assim, Sim, porque sim. parece meio arrogante, mas não é isso. É que tem um gap, um vale bem grande entre Salesforce e outros CRMs. Entendi. Quais são os cenários onde cada ferramenta realmente faz sentido? Então, começando pelo caso do Salesforce, tá? Cenários mais aplicáveis. Então, primeiro ponto, só reforçando o que eu falei já no início, vamos focar na empresa pequena. A empresa pequena que tem uma visão de longo prazo, tem planos, né, de evolução do sistema, entende que, como a empresa é nova, provavelmente ela não vai passar por um processo de transformação digital, mas ela já vai pensar em nascer digitalizada. Então, cara, a ferramenta de, sei lá, eu tenho um onboarding de funcionário, vou colocar no funcionário, vou colocar num processo, numa ferramenta, num sistema. Eu tenho um sistema de gestão de custos de projeto, de implementação, tem vários sistemas. Então eu já vou pensando nisso né, ou no meu crescimento. Cara, eu vou precisar de ferramenta para isso, para aquilo, como que eu conecto isso tudo e eu tenho uma visão de CRM efetiva, né? Referente ao meu cliente, à minha empresa como um todo, né? Esses casos são aplicáveis, né? Empresa que já quer começar do jeito certo. E dá para começar com um investimento menor, que nem a gente já falou em outros episódios também, então não necessariamente eu preciso comprometer todos os recursos da minha empresa para isso. Tirando esse cenário de empresas pequenas, a gente pensa assim, em empresas daí indiferente o porte realmente, que estão passando ou querem digitalizar a sua, né, passando por uma transformação digital e querem digitalizar as suas operações, com o viés de entender melhor o seu cliente, atender melhor o cliente. Às vezes até entender de fato qual é o seu cliente ideal, porque tem muita empresa que às vezes não sabe isso, e, né, e às vezes está daqui a pouco despejando rios de dinheiro em investimentos que são para adquirir o cliente errado, que vai ficar no tempo errado, com a margem e a receita, né, e o resultado que não deveria, que não é o ideal para a empresa. Sim, sim. Então, esse é um cenário, né? A empresa que quer fazer tudo isso e que precisa de um alto nível, daí eu vou voltando àqueles pontos de plataforma, né? De um alto nível de integrabilidade. Então, que eu consiga atender os níveis de complexidade da minha empresa, eu consiga customizar. Né? Então por isso que a gente já fala de empresas que já estão num nível um pouco mais avançado. Ela já entende o seu processo, ela entende o seu mercado, a dor do seu cliente e ela quer colocar o know-how dela em forma de processo, em forma de ferramenta, para que eu consiga gerir melhor a minha empresa e ter mais resultados. Então, essas questões mais técnicas são casos bem aplicáveis ali para Salesforce. Além dessas questões técnicas de integrabilidade, quando uma empresa, e aí por isso que a gente fala de Salesforce estar mais associado com empresas de maior porte, quando a empresa vai crescendo, ela vai criando um novo formato de... Ela vai se adaptando, a estrutura organizacional da empresa muda. Então ela tem uma hierarquia diferente, né? Uma empresa pequena de 20 colaboradores, eu vou ter um nível de liderança somente, que são os founders, ou os, né, sócios, os diretores ali, etc. Daqui a pouco a empresa começou a crescer, eu tenho muitos funcionários, eu vou ter que criar uma segunda camada de liderança, né? E aí eu vou ter líder de líder, entende? Sim, entendi. Então, e aí quase como se a empresa fosse ficando maior do que o CRM, assim. E eu preciso ter um CRM que acompanhe isso. Claro. Então, esse é um caso de uso onde o Salesforce se encaixa perfeitamente. Onde tu precisa ter uma estrutura de governança que corresponda ao crescimento da tua empresa. Sim. Então, cara, conforme vai crescendo a empresa, eu vou precisando cada vez ter mais processos para eu manter mais homogêneo, né, as minhas atividades, atender o cliente, o trato com o cliente. Porque no crescimento a gente sabe, né, a gente estava falando na vinda para cá, de um caso que tu teve, né? Uma experiência, onde tu acha que pelo crescimento o atendimento piorou. Sim, o atendimento falhou muito. Exato. Então... A ponto de ter que botar fora um grande trabalho. Loucura, né? Loucura. Então isso é super importante. Cara, o sistema ele tem que acompanhar isso. E a empresa, quando ela cresce, ela vai ter que ter um pouco... inevitavelmente, ela vai ter um pouco mais de burocracia. Eu preciso... Cara, quem tá nessa camada aqui da organização não pode ter acesso a tais dados. Ou deve ter acesso a tais dados. Eu posso ter uma hierarquia e o cara não pode visualizar os dados de quem tá acima dele na hierarquia, por exemplo. Então, e isso é super importante. Sim. E aí, quando a gente fala de empresas mais complexas, vamos pegar redes de franquia, ou redes próprias ou franqueados.
eu não posso colocar todos os meus dados do CRM na mão de um franqueado. Uhum. Né? Normalmente não é feito isso, Sim. não é uma prática de mercado. Então, eu tenho que entender esses fluxos de governança, esses níveis de segurança, de informação e etc. E ter tudo isso bem amarrado dentro de um sistema. E o Salesforce é a ferramenta disparada que mais vai atender nesses cenários. Show. Tá? O HubSpot já é um pouco diferente, porque ele é uma ferramenta que ela cresceu muito mais orientada ao marketing mesmo, né? Então, ferramenta de e-mail marketing, etc. Ela foi expandindo até para de fato tentar atender um pouco mais a nível de CRM e outras estratégias. Então, ela é uma ferramenta um pouco mais amigável, né? Ela agora já está bem robusta, né? Então já avançou bastante. Mas ela é uma ferramenta que ela já é um pouquinho mais plug and play, assim, que o Salesforce, Mais sabe? simples. É, mais simples. Então, normalmente nos casos de empresas onde a gente entende que o cliente ele não domina ainda muito o que é CRM, a gente sugere, cara, algumas ferramentas, como, por exemplo, não digo que a gente sugere de fato a ferramenta, mas a gente diz, cara, daqui a pouco tu começa por um RD, começa por um HubSpot, um Pipedrive também, que são ferramentas mais simples, né? Elas são mais plug and play. Não que o Salesforce não seja. Se tu contratou a licença e quer seguir no default, já tá pronto. É só sair usando. Só que tu tem que entender os conceitos, entender bem o que que é um lead, o que que é um contato, né? O que que é uma oportunidade, todos esses artefatos, esses conceitos que estão contidos dentro do Salesforce. E tem muita gente que não entende. Quando que é um lead? Quando que é uma oportunidade? Onde que é o Sim, cadastro? sim. Começa a ficar perdido, né? Então... Então- Eu entendo. No mercado imobiliário é assim. É. Então, e aí, essas ferramentas que, cara, fazem uma jornada, reduz atrito, sabe? Eu não tenho tanta funcionalidade, foca aqui em gerar teu lead, fazer a venda. Lead e venda. Sim, Vai. Lead e venda. só existe essas duas... É quase um Kanban, né? Aham, A gente aham. fala. Então, não que isso seja ruim ou não, é um momento, é um time ali pra amadurecer, né? maturidade. É maturidade. Maturidade. Então, o HubSpot já não é mais assim também. Ele já tá caminhando para nível Salesforce, né? Que nem a gente falou no quadrante, ela é uma das empresas que tá no radar ali do Salesforce, é um grande competidor. Mas daí a gente vê que ela tem um pouco mais desse viés ali, olhando para marketing e olhando o CRM como um todo, ainda tem um caminho a traçar, né? Comparando com o Salesforce. O Salesforce é um CRM há 2 décadas, né? Sim. Então tem um chão ainda de diferença ali, né? Que ela tem que percorrer para adquirir, de fato, funcionalidades embarcadas ali de CRM que são bem avançadas. Nesse quesito, a curva de adoção ali do HubSpot ela é mais curta, né? Ela é mais encurtada, então ela fica um pouco mais fácil ali para tu fazer o teu setup, sair utilizando. Então Sim. é o caso de uso mais, de fato, mais recomendado ali para quem tá começando. E aí, só para finalizar a parte ali do HubSpot, também uns sinais ali, algumas dores que as empresas acabam tendo é no momento em que elas vão crescendo, eles têm algumas dores de custo de licenciamento e de adaptação da ferramenta. Então, que é isso que eu falei muito, assim, é difícil ter os dois, provavelmente não vai ter os dois no meu CRM. Cara, uma coisa que é fácil, plug and play, que eu não preciso pensar muito, meu time vai adotar fácil, é simples, é barato, etc. E ao mesmo tempo, no momento que eu amadurecer, eu quero começar a customizar, eu quero colocar entende? Sim, um não está para o outro. Um não está para o outro. São casos de uso diferentes, público-alvos diferentes, entende? Sim. Chega uma hora que eu preciso de uma solução sob medida. Uhum, exato. E aí, no momento que a empresa começa a crescer, as dores do HubSpot são principalmente voltadas a essa. A limitação que tem na ferramenta para eu poder adaptar ela para minha particularidade do meu negócio. Eu estender ela, integrar ela com independentes sistemas e etc. Essa robustez ali na integrabilidade e flexibilidade da ferramenta é um calcanhar de Aquiles. Sim. E um outro ponto que nem eu falei, é de custo, tá? De licenciamento. Tem pegadinhas ali. Há um tempo atrás eu conversei com um empresário de Santa Catarina que ele tinha contratado o HubSpot. E o HubSpot, na época ainda que o HubSpot estava extremamente agressivo, eu não sei como é que tá hoje, mas extremamente agressivo em desconto, comercialmente falando, no Brasil. E aí eles adquiriram muitos clientes aqui no Brasil.
Só que aqui tinha algumas questões contratuais, onde o que acontece não é que o HubSpot estava barato, mas no contrato ele tinha o primeiro ano ou os primeiros anos, inicialmente, muito barato, com, tipo, 80% de desconto. Aham. E aí esse desconto tava por vencer. E aí esse empresário ele tava desesperado. Cara, eu não sei o que fazer, eu vou ter que... Eu não vou conseguir pagar essa conta de HubSpot, Aham. porque é caríssimo. E na época o dólar tava mais em conta, Uhum. agora o dólar tá mais caro, então aí é cobrado tudo em dólar, então tem essa questão de câmbio. E aí ele tinha esse dilema, cara, eu vou ter que fazer uma migração de CRM, porque eu não consigo arcar com esse custo aqui que inicialmente, cara, eles me venderam super baratinho, mas agora Sim, a agora conta veio chegou. pesada. É. Então tem esses pontos ali de alerta pra ficar de olho. Entendi. A outra ferramenta que também ela é meio parecida com o HubSpot, só que a origem dela foi mais voltada a vendas e não tanto a marketing, que é o Pipedrive. Daí ele também tem uma UX bem facilitada, ali é bem prático de usar. E teve alguns casos de clientes nossos que, muito de growth, assim, aquelas empresas de alto crescimento, Aham. que elas plugavam muitas ferramentas ao Pipedrive, muitos processos ao Pipedrive. Então, a gente teve alguns cases assim. E ele é bem focado, né, para time de vendas, então ele tem um pipeline bem intuitivo e etc. É bem, realmente, ele é um bom plug and play, assim, para quem, cara, tem dores do comercial, eu quero entender quais são as minhas oportunidades assim, que estão em aberto, quem é que tá sem atividade cadastrada, Sim, sabe? sim, É entendi. bem voltado ao operacional de vendas, né? Aham. Quanto que tá no meu pipeline, como é que tá a minha previsão, como é que tá minhas vendas ali, né? A meta versus o realizado. Sim. Então tem funcionalidades bem bacanas. Agora, o... um dos gaps, assim, carências que a ferramenta tem, tá? Diferente do Salesforce, ela não é um ecossistema completo, onde tu vai atender o teu cliente numa visão 360 graus. Então ela acaba pecando um pouco em algumas ferramentas de atendimento. Então, atendimento omnichannel, visão 360 do cliente e por aí vai. Ele tem um arcabouço muito bacana, muito robusto para gestão de vendas, mas aí, pô, a gente sabe que a venda é o início do meu relacionamento com o cliente, né? Eu ainda tenho muitas outras pontas. Então, cara, como que eu dou um atendimento correto? Como que eu controlo o nível de satisfação do meu cliente em relação a esse atendimento? Então, fazendo pesquisas, NPS, CSAT, isso tudo embarcado. Eu começo a pecar, né? Eu ter falta desses recursos para eu conseguir atender todo o meu cliente em uma única ferramenta. Ferramentas de omnichannel também, né? Omnicanalidade, isso daí é muito comum hoje, a gente fala, é um termo muito comum para as empresas hoje em dia, porque da mesma forma que eu atendo meu cliente por e-mail, eu tenho que atender ele por WhatsApp, eu tenho que atender ele por telefone, eu tenho que atender ele nas redes sociais e por aí vai. Então todo esse ecossistema de fato de canais de comunicação com o meu cliente, já no Pipedrive a gente já começa tendo que ficar meio que fazer remendos, sabe? Eu tenho que plugar uma outra ferramenta para fazer isso e aí eu já começo a também bater na limitação de complexidade e integrabilidade da ferramenta. Sim. Tá? Na robustez. Então, pô, eu tenho que me preocupar agora em conectar com uma ferramenta que é pro WhatsApp. Eu tenho uma ferramenta de e-mail marketing. Eu tenho uma ferramenta disso, daquilo. E aí eu vou conectando e eu tenho que me preocupar ainda se essa ferramenta e essa integração que foi construída, se ela vai ter estofo para aguentar a escala do meu negócio também. Então, é semelhante, né, às dores do HubSpot ali também. Sim. Tá. Depois a gente vai pro próximo, que é um caso de uso que é bem comum. Vários clientes nossos vieram dessa ferramenta, que é o RD Station, né, que vamos dizer, uma ferramenta brasileira, né? Sim. De CRM, mas que não nasceu como um CRM, né? Ela começou como um RD Marketing, né, que era o nome dela, inclusive, que era uma ferramenta de e-mail marketing. Simples assim. Depois ela foi evoluindo, né? Hoje ela é uma ferramenta acho que de comunicação, né? É, um mini ecossistema também ali, né? Exato, eles estão evoluindo super bem. O RD, o foco, né? O público-alvo são empresas de pequeno e médio porte, né? Mas eles estão aumentando, né? O ferramental, o ecossistema, que nem a gente falou, então, que passou de uma ferramenta de e-mail marketing para uma ferramenta de jornadas de comunicação. E aí eles criaram o produto de CRM deles também, que conversa com a ferramenta de marketing, etc. Então tá evoluindo bastante. Eles têm um nível de integrabilidade bacana, já nativo com algumas ferramentas, WhatsApp, SMS, etc. Né? Tem alguns tipos de canais ali, e-mail marketing.
E a gente fala, às vezes, de modernidades no marketing, mas o SMS é alguma coisa que tá presente, cara. Sim. Tem muito negócio ainda que vale a Ah, pena e hoje em a dia- comunicação via SMS ainda. E eu vou te dizer, eu acho que às vezes, com a função de. Eu tenho uma visão sobre essa questão de SMS, Instagram, WhatsApp, Uhum, ah, que a minha cabeça funciona de um jeito meio lógico, tá? Que é o seguinte, cara, quantos e-mails marketing tu recebe por dia? uhum, Propaganda. Spam, né? Quantos WhatsApps tu recebe por dia? Agora, por que que o SMS, na minha opinião, funciona? Por que que eventualmente conversar com o cliente pelo direct do Instagram funciona? Porque SMS tu recebe menos. uhum. Então Sim. tu acaba É a lendo disputa ali. por atenção, né? Exatamente. Tu abre ali, eu recebi um E- SMS. Tu só lê ali o título, pelo É. menos, entendeu? E eu tenho notado um aumento significativo no número de SMS que eu tô recebendo. Uhum. E daí vai Significativo. começar a dar essa migrada. Daí daqui a pouco ele perde eficiência. Exatamente, é Uhum. isso aí. Mas ainda tá longe, né? O Sim, WhatsApp, sim, pô, sim. o WhatsApp é, cara, é um número que eu não conheço, já bloqueio, assim. Sim, Já sim. sai daqui. Não, Porque é e muita grupo, mensagem. e não sei o né? quê. É normal, às vezes eu abrir meu WhatsApp, ele tem 200 mensagens Aham, pra ler. Pô, sim. pelo amor de Deus. Não tem como, né? É. Tá mais inchado do que caixa de e-mail. Sim. Daí no RD é legal porque a gente teve vários casos aí de clientes que migraram do RD, de alguma ferramenta do RD para o Salesforce, etc. E normalmente o que que eles buscam, né? O que que eles buscam no Salesforce, que consequentemente são dores que eles têm hoje no RD e que eles estão querendo sanar com o Salesforce. É estar tudo dentro de um ecossistema integrado. E aí quando a gente fala de ecossistema, por mais que a RD tá criando o seu e tá sendo bem sucedida com isso, Sim. ainda tem um vale ali de diferença do ecossistema Salesforce. Quando a gente mostra aquela fotinho, depois até vou pedir pro Caio pra gente botar o 360, né, de produtos da Salesforce, que a gente fala, pô, para dados eu tenho o Tableau, né, para meus dados e analytics ali, eu tenho para atendimento o Service Cloud, para marketing o Marketing Cloud, eu tenho para vendas o Sales Cloud, e dentro de vendas, cara, eu quero ter ritmo de vendas, né, o engajamento de vendas, que agora a ferramenta é o Sales Engagement, Uhum. eu preciso me comunicar com várias ferramentas com um viés de venda, então um outbound, eu tenho que me comunicar com os leads via WhatsApp, outros canais, eu tenho Digital Engagement, que daí eu consigo me integrar com ferramentas, sei lá, seja de redes sociais, Instagram, WhatsApp, etc. Uhum. Então eu tenho um parque de soluções para diversas demandas. Atendimento a campo. Então a gente tem muito cliente que tem atendimento a campo, que eu preciso fazer uma instalação, uma manutenção de algum produto em campo, né, que a gente chama. Então, para o cara poder via aplicativo ir lá, registrar tudo, já tá tudo salvo no CRM. Então, tem inúmeras funcionalidades. O Einstein, né? Então, tem vários produtos. E aí, o que que acontece? A empresa começa a ver, cara, eu vou ter que contratar 1 milhão de ferramentas para ter o que daqui a pouco, com 3, 4 nuvens da Salesforce, eu atendo. Aham. Eu consigo atender esses casos de uso com algumas ferramentas já do Salesforce, eu já vou estar com tudo integrado na mesma base de dados, é uma única conta que eu pago. Tem muitas facilidades que às vezes até ficam ocultas, sabe? Uhum. E daqui a pouco, cara, qual que é o custo de eu ter uma ferramenta que ela é mais slim, ela é mais enxuta e eu vou ter que plugar um monte de outras coisas conforme o amadurecimento da minha empresa? E qual o custo de eu plugar isso tudo? Eu vou ter que ter um time de TI, eu vou ter que ter um custo de infraestrutura. Sim, e o risco também, eu acho, O né? risco, O risco de exato. perder dados, de engasgar Exatamente. uma conexão. Então tem vários desses riscos, e aí, cara, estando dentro de uma nuvem robusta, um ecossistema robusto como o do Salesforce, eu já vou suprir todos esses gaps. Perfeito. Fora isso, o que que eles queriam ver também? Outras dores que eles tinham. Pelo fato desse remendo, vamos dizer, não no sentido pejorativo, mas a gente tá remendando algumas coisas aqui. É uma costura ali. Uma costura. Eu acabo tendo silos de dados, eu acabo tendo dados em duplicidade, eu acabo não conseguindo ser efetivo em entender o meu cliente, entender a minha carteira de clientes. Sim. E eu começo a deixar dinheiro na mesa. Uhum. Daí naquelas oportunidades, cara, no chegar no ponto do diretor da empresa, do sócio, dizer assim, cara, eu não consigo tomar decisão do jeito que tá aqui. Aham. Eu não tenho a visão correta dos dados. Então, esse também é um dos motivadores que a gente vai para essa ferramenta integrada que é o Salesforce. Sim. Né? E, Ariel, da experiência de vocês, quais são... Normalmente, tu falou ali do RD, né? A gente tem muitos clientes que migraram do RD para o Salesforce. Uhum.
se fosse botar um top 3 CRMs pré-Salesforce, assim, aqueles que estão migrando para o Salesforce, quais seriam esses CRMs? Da nossa experiência aqui, o primeiro é RD. Aham. O primeiro é RD. O que é bem positivo, né? É um feedback super positivo Sim, para RD, claro, né? claro, Porque claro, eles estão RD. conseguindo atender bem. E se tu for ver E o tá que dentro eu... do que eles do que eles se propõem. público-alvo, né? Exatamente. Se a gente for ver que normalmente, que eu falei, não é uma regra, mas normalmente empresas maiores, empresas mais maduras, tendem a ir pro Salesforce. Não que empresas pequenas não vão. É Sim. aquele caso que eu falei. Mas, então, normalmente o que acontece? A empresa contrata o RD, ela se estrutura, o RD consegue gerar valor para ela consegue adquirir conhecimentos sobre o seu processo, sobre o seu cliente, etc. E ela consegue ver agora como que eu dou o próximo passo. Uhum. Entendeu? E agora, pô, eu preciso de outras ferramentas, eu preciso... Agora eu tô entendendo meu cliente, eu tô entendendo que ele tem um gap de atendimento. Que ferramenta que pode melhorar meu atendimento? Sim. Que ferramenta que pode, sabe, que eu consigo ter mais previsão de vendas? Que ferramenta que eu consigo tornar homogêneo o meu processo de vendas? Porque eu tô vendo aqui que o meu vendedor atende bem determinado tipo de cliente e o outro aqui atende mal esse mesmo tipo de cliente. Como é que... né? Aí tu Sim, consegue distribui. ter as informações, né, e essa maturidade para que tu consiga entender, cara, esse leque de opções aqui vai ser o que vai me levar para outro passo, para Aham. outro nível. Como que eu atendo isso? Com Salesforce. Entendi. Entendeu? Show. Então, o caso de uso RD 1 é sair do RD para ir pro Salesforce. E o 2? O 2 é HubSpot. HubSpot. E depois, tu lembra de um terceiro ou normalmente é só esses dois? Normalmente esses dois, depois o terceiro é um grande... Sim, daí é Não é um- um limbo, vou dizer, mas assim, não tem uma grande diferença, sabe? Sim, é um Já teve complicado. casos de Pipedrive, já teve casos de Bittrex, já teve casos de Como CRM, Uhum. teve... Cara, que eu lembro de cabeça é isso. Depois eu vou ter que pedir consulta pro nosso comercial lá pra gente ver. Show. Cara, e quais são as funcionalidades ou necessidades, assim? Qual é a necessidade que quando ela aparece, acaba praticamente sendo inevitável migrar pro Salesforce? Uma necessidade. Se fosse uma principal, assim, sabe? Bateu Sim. nessa trave aqui, cara, é praticamente inevitável, tá na hora de tu migrar pro Eu Salesforce. acho que é a adaptabilidade ali. A customização. Se eu fosse... Eu tô embarcando aqui na dinâmica contigo de escolher um só. Aham. É a personalização. Entendeu? personalização, O meu modelo de sob negócio. medida. Exato. O meu modelo de negócio, por exemplo, assim, no meu mercado eu entendi que o meu cliente ele precisa dessa etapa, eu preciso ter um fluxo que é personalizado. Cara, o que vai melhor te atender é o Salesforce. Uhum. Entendeu? Show. Então acho que nessa questão de personalização ele tá muito na frente. E se tu, de repente, tá sentindo essa necessidade aí na tua empresa, tu percebeu que daqui a pouco o RD ou o CRM que tu usa tá começando a te limitar. Existem coisas que tu quer fazer e não consegue. Tá na hora de tu fazer um processo de assessment junto com a SR. O que é o processo de assessment? O processo de assessment, ele é um processo onde a SR vai fazer uma imersão na tua empresa, a gente vai entender todos os processos da tua empresa e vai literalmente desenhar o projeto dessa migração sob medida do Salesforce para ti. Ou então, de repente, tu já tá usando o Salesforce, tu fez essa migração e tu percebe que verdadeiramente esse terno não se ajustou muito bem ao teu corpo, né? Essa primeira integração, esse primeiro contato com o Salesforce não ficou tão bem sob medida para ti. A gente consegue destravar todo esse potencial da ferramenta e auxiliar a tua empresa a aumentar consideravelmente a performance através do Salesforce. Rafa, quanto que custa fazer esse processo de assessment? Para quem escuta o podcast aqui, 0. Para quem não escuta o podcast, pode custar aí 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto. Mas se tu tá aqui nesse podcast, é de graça, é um presente nosso para ti. Como que faz para tu ter acesso a esse processo de assessment? A gente vai liberar, vai pensando já na chave aí que a gente vai liberar aqui, a gente vai liberar um código. Tu vai entrar no nosso site aqui embaixo na descrição, ou então ler o QR Code aqui na tela. Vai solicitar o contato da SR e ali vai ter um campo para tu digitar um código. A gente vai receber aqui o teu contato, vai ler ali esse código e já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa. Só um parênteses, não só também para empresas que estão implementando ali, mas aquela empresa que daqui a pouco se identificou, que tá nesse momento, né? Show. Uhum. De, por exemplo, cara,
Eu comecei com um RD, comecei com um HubSpot, me ajudou bastante aqui. Agora eu tô em outro nível, tô crescendo, tô com muita ferramenta, muito ferramental, muita conta, muito fornecedor para pagar, muito sistema para gerenciar. Então começa a ficar difícil a governança, começa a ficar difícil integrar os sistemas, eu tenho uma visão 360 do cliente. Esse é o momento ideal para pensar em Salesforce. E se tá também na dúvida, cara, eu acho que tá no meu momento, mas eu não tenho certeza ainda. Conversa com a gente que a gente vai desbloquear e vai tirar essa resposta, fechado? Fechou então, ó. O código vai ser CRM certo. Então escreveu ali CRM certo, Rafa. É tudo junto ou separado? Tanto faz, a gente vai saber. Pode botar lá que vai dar tudo certo, fechado? Vai dar tudo certo, além do CRM certo. Fechou então, Ariel, pro pessoal seguir a SR Consulting, seguir o Ariel Dornelles nas redes sociais. Bora lá. É @srconsulting.io no Instagram. No LinkedIn, SR Consulting, referência em Salesforce. Nosso site é srconsulting.io ou .io. E pra me seguir lá é Ariel Dornelles no LinkedIn, @Ariel Dornelles no Instagram. Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Fechou? Lembra também de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui o que tu achou desse episódio, se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta pra fazer, a gente sempre reúne as perguntas aí pra condensar em um episódio de perguntas e respostas. E te pergunto, quem que tu lembrou durante esse episódio? É essa pessoa que tu tem que compartilhar esse episódio aqui para que ajude a gente a crescer, a divulgar essa cultura de CRM e desbloquear esse potencial que o CRM pode trazer em todas as empresas aí do nosso Brasil para poder crescer economicamente, que a gente tá precisando, né? Fechou? SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa? É com a gente que tu tem que falar. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.